Uma das maiores dificuldades que Deus tem de realizar os seus milagres na nossa vida, não está nele, está infelizmente nas dificuldades que nós mesmos levantamos. E eu espero que hoje o Senhor possa trabalhar nessa área da minha, da sua, da nossa vida, não somente na minha e na sua, mas na vida de todos os que estão aqui. Boa noite, povo de Deus! Em nome de... Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração, de onde procede as saídas da vida, e diga: Senhor Deus, o que nós temos é somente letras, mas a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então vivifica a tua palavra, traz-me, Senhor, ilustrações na minha mente, no meu coração, por meio da tua palavra. Querido Deus, em nome de Jesus, liberta áreas da minha vida que precisam ser libertas, porque está escrito que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Em nome de Jesus, usa o teu servo, fala comigo nesta noite, em áreas, se for preciso, corrija-me, se for necessário, disciplina-me, mas eu te peço, motiva-me, encoraja-me, que o teu servo não se deixe, em momento algum, se deixar levar pela carne, mas pelo teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, amém. Cadeias serão quebradas em nome de Jesus. Cadeias serão quebradas em nome de Jesus. Cadeias serão quebradas em nome de Jesus. A maior cadeia que eu posso lhe dizer está dentro de nós mesmos, onde nós dificultamos e impossibilitamos os milagres de Deus na nossa vida. Nós estamos, para a glória do nosso Deus, adentrando e aprendendo sobre a saída de Israel do Egito. Lembrando que a saída de Israel do Egito também representa a minha, a tua, nossa saída do mundo em que nós vivíamos. Você precisa ter isso dentro de você. Hoje nós usamos a expressão, o nome Egito, por conta de forma territorial, onde se encontrava Israel durante 400 anos cativo, prisioneiro e escravo nessa terra. Mas hoje, se nós pudéssemos olharmos para o mundo de hoje, nós diríamos em que representa o mundo. Não só o mundo com os seus deleites, ou o mundo com os seus pecados, não. Mas também um mundo em que muitas vezes, sem percebermos, somos meio que levados a essa escravidão, onde parece que um escravo não tem direito de coisa alguma. A questão aqui que nós vamos aprendermos é como Deus pode operar, como Deus pode agir, como simplesmente escrever em folhas de papel e de repente fazemos um projeto, ou projetarmos alguma área da minha, da sua, da nossa vida, como isso se pode se tornar real na minha, na sua, na nossa vida? Porque não se trata só de pegar a caneta e sair escrevendo e de repente coloca no altar de Deus e vira as costas, Deus então vai fazer a coisa acontecer. Não funciona dessa maneira. Eu preciso ser realista com você. Me perdoe, mas é a verdade. Talvez você tenha todo o projeto elaborado, já sei o que é que eu vou colocar, olha, na família eu vou colocar isso, na vida da família eu vou colocar isso, olha, na minha vida financeira eu vou colocar isso, na vida sentimental eu vou colocar isso, na saúde e libertação eu vou colocar isso, na causa pessoal vou colocar aquilo, e no concurso já sei até quem eu vou colocar. Amém, glória a Deus. Mas eu quero que você entenda de forma bastante simples, em que muitos são dos que mesmo fazendo, crendo, com certo tempo começa a descrer, começa a desacreditar daquilo que acreditava. Mas por quê? Porque começam a andar por vista e não por fé. O projeto de vida é totalizado na fé. O projeto de vida, ele é firmado na fé.
não é um só desejo de melhoria, é pela fé, é única e exclusivamente pela fé. A Bíblia diz então que pela fé nós podemos conquistarmos o que bem quisermos em Deus, uma vez que nos capacitemos para isso, uma vez que venhamos nos prepararmos para isso. Então aqui a pergunta é, tudo bem, mas como foi que isso aconteceu? Como foi que Deus tirou Israel do Egito? Porque se nós não soubermos como nós podemos criarmos uma expectativa que Deus também pode sim tornar possível, para a glória de Deus, pessoas da minha família que se encontram no Egito, pessoas que ainda estão lá dando uma escapulidinha, pessoas que ainda se servem do Egito, coisa que Deus disse, não desças ao Egito. Então é isso que eu quero que Deus venha tratar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Aqui no livro de Salmos, capítulo de número 105, na nossa tradução mais comum, diz assim: e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Eu estou lendo aqui em Salmo 105, versículo 37. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Se nós lermos detalhadamente, nós vamos ver um Deus em que Ele triunfou a favor do seu povo nas três áreas da nossa vida: na área espiritual, porque trouxe libertação; na área financeira, porque com ouro e prata saíram do Egito; e na área física, porque a Bíblia diz que nenhum fraco, nenhum doente, nenhum enfermo saiu do Egito. Todos para a glória de Deus, como que um passe de mágica, sendo que por meio da fé, através de um milagre, foram curados para a glória de Deus. Está aqui nesse versículo. Você vê Deus operando nas três áreas distintas da vida de uma pessoa. Você vê Deus operando na área espiritual, onde lhes tirou do Egito, libertação. Você vê Deus na área financeira, porque escravo não tinha nem ele, nem beira, nem onde cair no chão, porque não tinha nada, e agora tem ouro e tem prata. E agora você vê que no seu corpo, todos os que ali enfermos se encontravam, Deus os pôde curar, e todos saíram curados para a glória de Deus. Quantos acreditam no que está escrito aqui? Diga glória a Deus! Glória a Deus! Agora vamos lermos aqui nessa tradução, que vem trazendo algumas coisas importantes a nível de conhecimento. Diz aqui na nossa tradução que estamos aprendendo: assim o Senhor tirou Israel, seu povo, do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata, e não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Vou ler mais uma vez. Assim, o Senhor tirou Israel, seu povo, do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata, e não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Porque para analisar, olha para cá, por favor. Olha para cá agora. Se Deus abençoou nas três áreas: espiritual, tirando-os do Egito, libertação. Se Deus os abençoou financeiramente, porque os tirou com ouro e com prata. Se Deus os abençoou, porque não havia entre eles nenhum enfermo, quer dizer, no corpo físico. Então dá para se entender que Deus trabalha nas três áreas distintas da vida de uma pessoa. Mas o que é mais interessante é que, se você for perceber, você vê que cada um trabalha de acordo com a vontade de Deus. Porque do que me adianta ter todo o dinheiro do mundo e agora eu estar preso no Egito e gastar dissolutamente? Não vai adiantar nada. De repente eu sou uma pessoa próspera, glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor, mas simplesmente agora eu me sirvo do Egito, eu me sirvo do mundo com dinheiro que a mim não me pertence, porque sabemos que não é meu, não é seu, não é nosso, porque quando partirmos ou quando partirem, não leva para lugar nenhum. Ou do que me adianta, de repente, agora eu sou uma pessoa liberta, sou uma pessoa próspera, mas vivo doente, vivo enfermo. Em outras palavras, não terá como eu usufruir
da minha libertação ou da prosperidade que Deus me deu, porque sou uma pessoa enferma, sou uma pessoa doente. Para analisar como Deus é perfeito. Deus faz uma ligação, uma junção, um a um, ao ponto de você entender que Deus os libertou do Egito, Deus agora os faz prosperar, e Deus agora os cura. Então, quando você entende o trabalhar de Deus, você vê que Deus é perfeito em tudo que Ele faz. Em tudo que Ele faz, Deus é perfeito. Deus sim irá causar libertação através de você em pessoas da sua família, sim. Deus vai fazer áreas da sua vida prosperar, sim. Deus vai prover cura, sim. Mas nunca esqueça, tudo isto é para a honra e glória do seu nome santo. Para que você não use da libertação ou da liberdade que Deus te dá para pecar, ou você de repente utilize-se do dinheiro que Deus te irá fazer prosperar para tropeçar, ou de repente de um corpo curado e sarado para cometer erros. Então essas três áreas da minha, da sua, da nossa vida é única e exclusivamente para exaltar, glorificar e magnificar a Deus. Então, voltando aqui para a leitura, nós temos assim: assim o Senhor tirou Israel, seu povo, do Egito. Dá para você ler comigo e dizer aí, vamos lá? 1, 2, 3 e já. Assim o Senhor tirou Israel, seu povo, do Egito. Olhe para cá, assim, dessa forma, dessa maneira, desse jeito. Se você chegasse para mim e dissesse assim: meu pastor, tudo bem, ok, eu sei da história, eu sei que Deus tirou Israel do Egito, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu diria: pois não, pode perguntar. Como? Como foi que isso aconteceu? De que forma foi que isso aconteceu? Porque a Bíblia está dizendo: assim o Senhor tirou Israel do Egito. Mas assim de que jeito, de que forma? De que maneira? Porque Deus é Espírito. Preste atenção à seriedade desse ensinamento. Porque Deus é Espírito. Deus foi lá, é isso que o Senhor quer dizer? Deus desceu e foi lá e andou dentro do Egito, e o povo começou a ver Deus andando lá dentro e ficaram assustados, apavorados, com medo, e disseram: deixa aí este povo, olha o Deus deles aí andando no meio do Egito. Foi dessa forma? Bem, nós sabemos que não. Nós sabemos que não. É importante nós entendermos como foi que Deus agiu para tirar Israel do Egito, e os ter tirado como os tirou, com ouro, com prata, com saúde, os libertando daquele cativeiro. Para que eu possa então, ao escrever o meu projeto, entender como Deus pode operar, como Deus pode agir, como Deus pode atuar. Isso é de suma importância, meu irmão. Que Deus ilumine os olhos do teu entendimento. Que Deus possa transportar você do seu mundo para o mundo de Deus. Esta mensagem, este ensinamento hoje é justamente para isso. É Deus tentando a mim, a você, a nós, transportar-nos do nosso mundo em que nós só cremos no que os nossos olhos veem. Só acreditamos naquilo que tocamos e só verdadeiramente passamos a crer naquilo que sentimos. Esse é o nosso mundo. O nosso mundo precisa ver para crer. O nosso mundo precisa tocar, precisa sentir para acreditar. Mas no mundo de Deus não. No mundo de Deus, o impossível se torna possível. Sim, no mundo de Deus o enfermo é curado. No mundo de Deus o fraco é fortalecido. No mundo de Deus o caído é posto de pé. No mundo de Deus o necessitado é colocado à roda dos príncipes. Você precisa abrir os seus olhos para o mundo real, que é o mundo de Deus, que é chamado o mundo da fé. É o mundo da fé. É o mundo de que é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e é galardoador, recompensador daqueles que lhe buscam. O mundo em que ele diz que nos dá, a mim e a você, muito mais além daquilo que pedimos e daquilo que esperamos. Um mundo em que ele mesmo nos chama para deixarmos de andarmos por vista e passarmos a andarmos por fé. O mundo em que ele mesmo diz na sua palavra, em que se tu creres, verás a glória de Deus.
O mundo em que, se você clamar, Deus, por entre aspas, aparentemente tão distante que esteja, inclina os seus ouvidos em sua boca, ouve a sua oração, ainda que dentro do seu quarto secreto, do seu lugar secreto de oração, e te responde publicamente. O Deus em que, cuja palavra firme confirma, em que você não tem que temer os que se levantam contra ti, porque Ele, o Deus invisível, eu não posso ver, eu não posso tocar, mas Ele diz: ei, não temos que se levantarem contra ti, porque eu estarei contigo. O Deus em que você fica olhando para um lado e para o outro e diz: eu não o vejo, eu não posso tocar, nem sempre eu posso sentir, mas é aquele Deus que diz que está presente desde o dia do ventre da sua mãe, em que você foi concebido, até o dia em que nós fomos recebidos na glória eterna. É esse Deus que quer nesta noite transportar você desse seu mundo de crer só no que vê, de crer só no que toca, de crer só no que sente, e verdadeiramente levantar essa cabeça e começar a enxugar a lágrima dos teus olhos, porque há esperança quanto ao teu futuro. Glória a Deus por isso. Uma certa vez a Bíblia diz que Deus encontrou-se com Jeremias, e não só Jeremias, mas o seu povo. Jeremias capítulo de número 31, e Deus disse: ei, recolhe as lágrimas dos teus olhos, porquanto que há esperança quanto ao teu futuro. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: ei, diga para ele ou para ela, né? Ei, Deus não anda com lenço para enxugar lágrimas. Deus anda com a solução para que você não precise mais chorar. Quantos acreditam nisso? Dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o mundo de Deus. É o mundo do impossível tornar possível, do fraco ele fazer forte. Esse é o mundo de Deus. É o mundo em que pessoas fazem de tudo para te manter no anonimato, mas não conseguem. Por quê? Porque operando Ele, esses não podem impedirem. É o mundo em que os humilhados é que são exaltados. Sim, é o mundo em que os humilhados é que são exaltados. É o mundo em que você não precisa pagar o mal com o mal, para você então agora acreditar que de alguma forma você, por ter se vingado, vai se sentir bem. Não, mas é o mundo em que, ainda que vindo e lhe dando um tapa de um lado do rosto, você vira o outro, mas de outra forma, o Deus, que vê, te exalta publicamente. Esse é o mundo de Deus. É o mundo do Senhor. É um mundo em que a nossa carne luta e reluta para que não aceitemos, para que nós simplesmente passemos aquele pensamento de que está demorando demais, talvez ele não me escute, talvez ele não me queira mais, talvez é porque não há mais perdão para os pecados que eu cometi, talvez é porque ele, olha, não, olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você foi salvo, querido. Diga: não foi por merecimento não, foi pelo sangue de Cristo. Olha, você pode fazer por merecer, mas ainda assim vai acabar devedor. Mas Cristo fez, e fez uma única só vez, e fez de mim você mais do que merecedor. E quantos creem, dá um glória a Deus aí, irmão. Vamos entrar no mundo de Deus agora. Vamos entrar no mundo de Deus. É isso que eu quero que Deus faça. Vamos entrarmos no mundo de Deus, porque você está cansado de andar no seu mundo. Você está cansado de andar no seu mundo. Você está exausto de andar no seu mundo. No seu mundo você só vai conseguir pagar o que está devendo se você tiver lá na conta aquele valor para sacar, ou para fazer um Pix, ou para passar o cartão. No mundo de Deus não. Você só precisa ter o pouco e crer nele, para que ele possa tornar o suficiente para você pagar. No seu, no meu, no nosso mundo, nós só acreditamos que teremos água para beber se realmente ligarmos, ou de repente abrirmos a torneira das nossas casas, ou tivermos estoques de água. Então nós acreditamos que teremos água para beber.
No mundo de Deus, você pode estar passando por situações e Deus usa alguém, quer dizer uma rocha, uma pedra, para fazer dela brotar água, para que você possa saciar a sua sede. Esse é o mundo de Deus, irmão. Esse é o mundo de Deus. Mas para nós entendermos como é que Deus fez isso, como é que Deus fez isso? No mundo de Deus, Jesus Cristo, preste bem atenção, no nosso mundo, nós estando lá, se transporte para o Gólgota, se transporte para um homem que curou o enfermo, expulsou demônios. Ei, eu estou te chamando para você entrar no mundo de Deus. Você está no Gólgota, nós estamos lá. Jesus está sobre o Gólgota, está crucificado. Meu Deus, tanto que nós esperávamos nesse homem. Nós esperávamos tanto nele, porque ele veio curando enfermos, ele veio expulsando demônios, ele veio perdoando pecadores, multiplicando pão e peixe. Ele transformou a vida de um homem de fracasso a sucesso, fez com que em uma noite ele pescasse o que na vida dele inteira nunca tinha pego, tantos peixes. E agora ele está crucificado, agora ele está prestes a morrer, e aí de repente você olha para o mundo dele, para o nosso mundo, e você diria o quê? Perdeu, está sem jeito, perdeu, porque nós olharíamos para ele naquele pensamento de que já era, acabou, não tem mais jeito. Mas no mundo de Deus não, a morte dele era a nossa vitória, a morte dele era a vitória de Deus, através da sua ressurreição, para que nele nós crendo, não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna. Olha que mundo doido esse, olha que mundo de cabeça para baixo, rapaz. Olha que mundo, esse é um mundo louco, esse mundo de Deus, é um mundo meio que sabe, que não tem como você ter lógica dentro dele. Como pode? Eu, Deus me livre, ser humilhado por quem quer que seja. Eu ser humilhado, eu não aceito. Primeiro porque, olha, comigo é assim, ninguém me humilhe. Mas de repente Deus diz, os humilhados serão exaltados. Então o mundo de Deus é o que pode, pela fé, fazer no nome de Jesus, com que o seu projeto de vida 2024 dê certo. É isso que eu quero que você ponha dentro do seu coração. É isso que eu quero que você coloque no seu coração. Porque não é só escrever, não é só por dentro do santuário, não é só no dia 1º eu pegar todos os projetos, pegarmos, irmos para o monte, apresentarmos a Deus e pronto, está feito, glória a Deus. Não, você vai precisar, em nome do Senhor Jesus, a cada dia do ano de 2024, você vai precisar trazer a lembrança ao seu coração, aquilo que te traz esperança. A pergunta aqui é: assim o Senhor tirou Israel, seu povo, do Egito. Eu perguntaria a Deus: Deus, o Senhor não fica chateado comigo não? O Senhor não fica com raiva de mim não? Perdoa minha ignorância, perdoa minha estupidez. Mas Deus, eu posso fazer uma pergunta? Ele é paciente e longânimo. Ele diria: faz, rapaz, pode fazer. Por favor, como foi que o Senhor conseguiu tirar Israel do Egito? Como foi que o Senhor fez? Porque o Senhor é Espírito. E sendo o Senhor Espírito, eu queria muito saber. Porque ter os tirado do Egito foi libertação. Os ter prosperado foi bênção material. E os ter curado foi bênção física. O senhor pode me responder, por favor? Porque só assim eu vou poder então entender como é que o Senhor vai agir na minha vida. Não é uma boa pergunta? É uma boa pergunta. Mas o nosso Deus tem resposta para tudo. E aí de repente ele diria assim para você e para mim: tudo bem, eu vou te responder. Vou te dizer como foi que eu fiz para que eu tirasse o meu povo do Egito. Eu já deixei escrito isso para você ficar sabendo. No livro de Salmos, capítulo de número 105, versículo de número 26, diz assim: enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera,
Daqui ele começa a nos explicar como foi que ele fez para a tirada de Israel do Egito. Enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem escolhera. Mas eu poderia fazer outra pergunta. Tudo bem, mas o Senhor os enviou por quê? Nós temos a resposta em Êxodo capítulo de número 2. Porque houve um povo sofrido, um povo que se encontrava em servidão, um povo que amargava o chicote do feitor, que decidiu, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, decidiu clamar. Então ele me traria logo essa resposta, porque eu teria logo outra pergunta em cima da que eu acabei de fazer. Por que o Senhor enviou Moisés e por que o Senhor enviou Arão? E ele iria me dizer, sabe por quê? Porque houve um momento na vida do meu povo, que ao invés de reclamar e murmurarem, eles clamaram. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que mais Deus tem ouvido da sua boca? O que mais Deus tem escutado de você? Tudo bem, eu sei que as vendas talvez não estejam essas coisas todas, ou de repente seus filhos não estejam como você gostaria, ou o seu casamento da maneira que você sonhava ou sonha. Eu não sei como está em alguma área da sua vida, mas dependente que seja como for, o que mais Deus tem ouvido de você? O que mais Deus tem escutado, o que mais tem saído de dentro de você? Porque durante 400 anos, a Bíblia diz que este povo só murmurava, só reclamava, e por conta disso Deus não os pôde livrá-los dali, até que um dia, diz a Bíblia, que eles transformaram a situação em clamor. E lá no livro de Êxodo capítulo 2, a Bíblia diz que eles clamaram a Deus por conta da servidão. E a Bíblia diz que o clamor subiu até o céu. E a Bíblia Sagrada diz que o Senhor ouviu os seus clamores. E a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus disse a Moisés, em Êxodo capítulo 3, eu ouvi o clamor do meu povo por causa da servidão, e eu desci para livrá-lo. E eu desci para livrá-lo. Olha que coisa maravilhosa. Eu preciso entender verdadeiramente que clamor muda situações, que clamor reverte quadro, que quando você clama, você traz Deus para o cenário da tua vida. Quando você entra no seu aposento e busca o teu pai que está em secreto, e fala com teu pai que vê e ouve em secreto, que te responderá publicamente, antes das coisas funcionar do lado de fora, Deus estará dentro do seu quarto te ouvindo, te atendendo, para te responder publicamente. O que você acha de começar a mudar o seu linguajar? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga para ele, o que você acha de mudar o seu linguajar? O que você acha? O que você acha de, ao invés de você viver a vida como se fosse um papagaio? Me perdoe, mas você está se tornando um papagaio. Pessoas se aproximam de você, pessoas dizem, nossa, como está quente. Com uns minutos depois, você já está falando com outro, ei rapaz, mas está quente, né? Sim, eu sei que está quente, mas ficar dizendo que está quente, vai esfriar alguma coisa? Me diga, vai esfriar alguma coisa? Não vai. Você parece um papagaio que outros se aproximam de você e dizem, olha, a coisa está feia, né? Está muito perigoso. E logo após você se encontra com outro e você está dizendo, ei, né, a coisa está feia, né? Está muito perigoso. Ei, o que você acha de mudar esse seu linguajar? Outros chegam para você e dizem assim, ei, olha, o comércio não está essas coisas, né? E logo você agora está na sua empresa, na sua loja, está em meio aos seus funcionários, pessoas que acreditam no teu potencial, e você começa a dizer, olha, a coisa está feia, né? A coisa não está boa. Quer dizer, me perdoe, você está sendo um propagador de palavras que não edificam, de palavras que não colocam para cima. Você está simplesmente propagando, infelizmente, a destruição. Ao invés de você abrir a sua boca para edificar, abrir a sua boca e entender que a morte e a vida está no poder das palavras.
em que a Bíblia diz que do muito abrir da sua boca e falar a palavra de destruição, só irão te destruir, e a Bíblia diz que serve para alimentar o meu, o teu, o nosso ventre. A questão é, ei, o que você acha de transformar a murmuração em clamor? Porque enquanto Israel murmurava, Deus nada fazia. Deus nada fazia. Lembre-se que a Bíblia diz: se você olhar para aquele monte e disser aquele monte, ergue-te e lança-te no mar, se fará aquilo que tu diz. Palavras têm poder. Lembre-se que a Bíblia diz que Deus viu terra deformada, terra vazia, trevas sobre a face do abismo, e a Bíblia diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então a palavra transforma-se em coisas. Você materializa coisas através da palavra. Mas você vive dizendo que está sem dinheiro, você vive dizendo que a coisa está preta, você vive dizendo que as coisas não irão dar certo, você vive dizendo que qualquer dia desse você será assaltado, você vive dizendo que do jeito que está, qualquer dia desse vão bater a tua porta e vão tomar o teu carro. Pelo amor de Deus, ao invés de você murmurar, comece a clamar. Você vive dizendo que não tem roupa para vestir, não tem roupa para vestir, não tem roupa para vestir. Você não está nu pelo que eu estou vendo aqui. Você vive dizendo que não tem condição de reformar a sua casa. Você está chamando ao existente o que você não quer. Então mude. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: essa é a primeira lição. Para Deus realizar, para Deus fazer, não adianta eu escrever aqui. Estou sendo sincero. Não adianta eu escrever aqui no projeto, a coisa mais linda do mundo, eu estou projetando, e eu vou aqui e coloco da seguinte forma: no ano de 2024, Deus me dará posses de terreno, amém. Começou 2024, você fica sabendo que os terrenos aumentaram de preço, aí você começa dizendo: está vendo que não tem como eu comprar? Não! Primeira lição: Deus enviou a Moisés, Deus enviou a Arão por conta de um clamor. Segunda lição: por que Deus vai tirar Moisés de Midian? Porque há 40 anos ele tinha saído do Egito. Por que Deus vai tirar Israel vai tirar Moisés de Midian? Para transportá-lo de volta para o Egito, para tirar o seu povo do Egito. Porque Deus precisava de alguém que tivesse uma visão ampla e muito maior dos que lá dentro estavam. Procure andar com pessoas que têm uma visão mais ampla do que a sua, e não com pessoas que tiram a visão que você tem. Procure se acompanhar com pessoas que te colocam para cima e não para baixo. Procure se acompanhar com pessoas que têm uma autoestima, que pode estar dando no sangue, ainda assim está dizendo: vai dar certo, nós vamos conseguir, nós vamos chegar lá. Seja aquela pessoa que no meio da equipe, ao invés de você sempre trazer palavras de má notícias, transforma até a má notícia em vitória, que vai dar certo, que vamos chegar lá. Lembre-se que pessoas não seguem pessoas, pessoas seguem líderes, e líderes, independente da circunstância, da situação, ele não mortifica, ele não mata a sua equipe, ele levanta a sua equipe, ele fortalece a sua equipe, ele dá uma visão à sua equipe, ele faz com que a sua equipe verdadeiramente entenda que todos estão ali com um único propósito: vencer na vida. Deus precisava de alguém que tivesse uma visão mais ampla dos que estavam aprisionados, cativos e escravos dentro do Egito. Você tem pessoas na sua equipe que fazem parte do Egito, têm o conhecimento, mas não são libertos. Têm conhecimento, mas não são libertos. E você não pode deixar-se levar por eles. Você não pode permitir que o mau humor dele se torne o seu mau humor. Me escute! Porque você vai colocar aqui alguma parte do projeto que você quer que a coisa dê certo, mas para dar certo você sabe que precisa de pessoas que estão à sua volta para dar certo, para que a coisa vire, para que a coisa funcione.
E aí de repente você tem que começar a entender que você está ali para liderar, você está ali para pôr de pé, você está ali para fortalecer, você não está ali para expor as dificuldades e simplesmente como se fosse uma pasada de terra, fazendo com que todos acreditem que não há saída, que não tem jeito, que não tem como. Se você fizer isso, você tanto os mata como morre junto com eles. Você precisa, em nome do Senhor Jesus, entender isso. Sim, você pode estar em frangalhos, você pode estar de baixo astral, você pode estar rente com o chão. Sim, você pode estar assim porque você é humano. O que você não pode é estar assim ou permanecer assim diante da sua equipe. Você não pode levantar o caído se você está prostrado. Você não pode fortalecer o fraco se você está enfraquecido. Então, em nome do Senhor Jesus, se revista do Espírito Santo de Deus. E quando você, em nome do Senhor Jesus, entender no seu coração que esse é o mundo de Deus, você pode então entrar no seu quarto e chutar o pau da barraca se você quiser. Você pode esmurrar o seu travesseiro como você quiser. Você pode ir lá dentro fazer o que você quiser. Você pode ficar revoltado andando de um lado para o outro. Deus, como é que pode essa situação? Deus, o Senhor não está vendo? Sim, o Senhor parece que não está vendo. E Deus vai ficar assim: pare um pouquinho, eu estou vendo, mas você vai me deixar tonto. Ei, calma, tenha calma. E aí você vai para a reunião, seja qual for, e você vai levantar essas pessoas, e você chega lá: gente, vai dar certo, nós vamos conseguir, nós vamos dar a volta por cima. Pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser seja como for. Todos os dias eu me ponho de pé e vou chamar o Davi e o Samuel. Ele tem nomes. Sim, é o Davi e o Samuel. Mas eu não sei se eles sabem, mas todas as vezes que são as primeiras palavras que eu digo para eles, quando eu os vou chamar para o colégio, e quando eu chego na porta, eu digo o quê? Vocês sabem o que é que eu digo? Vocês lembram o que é que eu digo? Eu digo assim: vamos vencedores, vamos vencedores. Uau, isso é maravilhoso, é isso que eu digo. Vamos lá, vencedores, vocês são vencedores. Vamos lá, vencedores, todo santo dia. Todo santo dia. Todo santo dia. São 366 dias no ano. E durante todo o período escolar e também nas férias, quando se encontram comigo, eu chego e digo: vamos lá, vencedores. Porque palavra tanto pode causar estímulo como baixa autoestima. Deus vai trazer Moisés para tirar Israel do Egito, por conta de que era preciso que alguém tivesse uma visão mais ampla e maior do que os que estavam lá. O que é interessante, você sabe o que é que no versículo de número 27 diz assim: mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. Sim, olha que coisa linda. Vamos ler comigo aqui, eu queria que você lesse comigo, porque agora eles chegam até o Egito, na terra de Cã, e a Bíblia diz agora onde residia Faraó, e agora a Bíblia diz que Deus vai fazer algo, e isso para mim é importante, porque é Deus me trazendo para o mundo dele. Vamos aqui, versículo de número 27, dá para você ler aí? 1, 2, 3 e já. Mostraram entre eles, entre tanto o povo de Israel no Egito, como também a Faraó e aos egípcios. Mostraram. Preste atenção aqui, por favor, é importante. Em nome de Jesus. Porque muitos dos que irão escrever aqui, eu tenho quase certeza que você não vai colocar aqui no seu projeto o que você já tem. Você não vai colocar aqui o que você já tem, porque você já tem. Você vai colocar aqui exatamente o que você não tem. Você vai escrever aqui o que você não tem. E é exatamente o que você não tem que vai precisar com que você entenda o que eu vou explicar agora, para que Deus possa materializá-lo na sua vida.
Porque durante 400 anos nunca houve milagre, nunca aconteceu absolutamente nada em meio àquele povo. Mas agora 2 homens rumam na direção da terra de Cã, dentro do Egito. E de repente a Bíblia diz que Deus vai mostrar entre eles sinais e prodígios. Sinais e prodígios. O que é interessante que eu aprendo a terceira lição. Deus, ainda sendo Deus, tendo o poder de fazer o que Ele bem quiser, Ele não pode intervir no meu mundo, nem no nosso mundo, se eu e você não lhe der a Ele a liberdade para Ele operar através de nós. Você precisa entender isso. Você que, pelo amor de Deus, você tem que querer sair da cadeira do comodismo. Você não pode viver a sua vida toda só na cadeira do comodismo. Não, eu fiz o meu projeto, louvado seja Deus. Sim, eu coloquei que Deus, nesse ano 2024, eu vou ter conquistas, eu vou ser promovido. Sim, mas o que você vai fazer para que isso aconteça? Para que Deus materialize isso na sua vida? Bem, eu vou ficar aqui sentado com a boca aberta, escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, pois vai ficar e vai acontecer assim. Você precisa entender que só houve sinais, só houve prodígios, por conta de que Moisés saiu de onde ele estava, foi até o Egito, e quando lá chegou, Deus através dele começou a fazer a coisa acontecer. Deus quer, escute em nome de Jesus, Deus quer fazer com que a coisa aconteça. Mas Deus precisa de você. Deus precisa de você. Imporão a mão sobre o enfermo e ficarão curados. Onde colocar a planta dos teus pés eu tenho abençoado. É o que ele diz. Deus precisa de você. Diga isso para o seu irmão. Deus precisa de você. Não está fraco. Diga, Deus precisa de você. Se você quer, diga, Deus precisa de mim. Mais uma vez. Sim, Deus precisa de você. Deus precisa de mim. Deus precisa de nós. Deus precisa com que você tenha um corpo curado, para que Ele possa usar o seu corpo na terra. Se conscientize disso. Isso é uma arma poderosa. Deus precisa do seu corpo curado, não porque você é bom, não porque você é legal, mas para que Ele possa usar você na terra. Deus precisa sim que você seja cheio do Espírito Santo, para que as coisas espirituais se realizem através de você, milagres extraordinários. E Deus precisa que você prospere, para que pessoas da tua família que precisam de ajuda, você possa ajudar. Sim, Deus precisa sim. E aí a Bíblia Sagrada diz aqui, mostraram entre eles os seus sinais e prodígios na terra de Cã. O que você acha Deus mostrar através de você em Juazeiro do Norte? O que você acha Deus mostrar através de você lá em Crato? O que você acha de Deus mostrar através de você, quer seja lá em Barbalha? O que você acha Deus mostrar através de você na rua, na família em que você mora? Quantos querem dar glória a Deus? Eu não estou falando do teu mundo, eu estou falando do mundo de Deus. Do mundo de Deus. Ganhamos, deu tudo certo. Sim, ela chegou para mim aflita. Meu pastor, eu queria que o senhor orasse por mim, porque eu vou participar de uma eleição. E ela estava assim, eu tinha vontade de dar um cascudo na cabeça dela e afundar a moleira dela. Ela estava sentada aqui, ó. Eu disse, vem cá, vou lhe ensinar como é que você vai fazer um debate. Foi assim ou não foi? Aí eu fui ensinar ela como fazer um debate. Estou errado? Então vamos aqui. E glória a Deus. E eu disse, Deus vai te honrar. E a coisa era injusta, porque o inimigo, ele sabe, ele age sujo. Mas se você age com a verdade, a Bíblia Sagrada diz que pode se demorar, seja o tempo que for, mas Deus vai honrar. Porque quem confessa a verdade manifesta a justiça.
Você não tem que estar aí preocupado porque levantaram calúnias contra a tua filha. Descansa no Senhor, isso está acabando contigo, isso está te matando por dentro. Você mastiga isso, você almoça isso, você janta isso e merenda isso. Você está preocupado com o que os outros acham, está preocupado com o que os outros dizem, você está preocupado com o que os outros falam. Nenhum desses paga a conta de energia da tua casa. Nenhum desses coloca sequer um caroço de arroz sobre a tua mesa. Nenhum desses estão preocupados em comprar a sua roupa de Natal. Mas você está tão inquieto, tão, sabe, que você está, meu Deus, você está adoecendo por causa disso. E aí então, pela misericórdia, eu a instruí e disse: você vai fazer assim, você vai se preparar assado, cozido e mal passado. Claro que a honra é dela, para a glória do Senhor. Eu estou dando aqui, louvando ao Senhor e testemunhando esse milagre. E quando foi agora, para a glória de Deus, nós estávamos indo fazer o culto lá nas Malvinas. Quando mandaram para nós, no caso no WhatsApp, eles disseram, tanto o filho, o nosso amado irmão, que é filho da irmã, vencemos, e nós demos glória a Deus. Eu liguei, glória a Deus, vencemos. O diabo foi derrotado de novo, porque o Satanás vai ser derrotado nessa área da tua família. Glória a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, mas é para dizer, por favor, olhe para ele, olhe para ela e diga: eu não entendo essa sua cara batida. Eu não entendo. E nós encerramos aqui porque a Bíblia diz assim: mostraram entre eles, através deles, por meio deles. Quem aqui no nome do Senhor Jesus quer ser um canal de Deus nessa terra? Não, eu peguei você desprevenido. Quantos aqui querem ser um canal de Deus aqui nessa terra? Amém? Porque Deus não fez milagre algum enquanto não houve pessoas que acreditassem. Será que Deus não é Deus para tirar Israel do Egito por Ele mesmo? Claro, mas Deus respeita a autoridade que Ele nos deu aqui na terra, como sendo proprietários majoritários da terra. Ele só não nos deu a Escritura, que a Escritura é dele, para Ele, para sempre para Ele. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para cá, para o versículo seguinte, a Bíblia começa a dizer, versículo 28, mandou trevas, que foi escuridão, e a fez escurecer, e não foram rebeldes o quê? A sua palavra. Pode vir os levitas. Glória a Deus. Eu não sei se você consegue ver que Deus mandou trevas, transformou água em sangue, transformou o pó da terra em piolho, mandou um enxame, de gafanhotos. Deus fez com que viessem trevas tão densas que se podia tocar, a Bíblia diz que se podia tocar na escuridão. Como pode uma coisa dessa? Mas tudo isso só foi possível por causa do finzinho do versículo. Porque no finzinho do versículo diz: e não foram rebeldes à sua palavra. E não foram rebeldes ao que, pessoal? E não foram rebeldes ao que, pessoal? A sua. Sim, quando nós lemos é muito fácil. Quando nós lemos é muito fácil. Dá para você imaginar. Deus diz assim para Moisés e Arão: ei, toca nas águas, ela vai se transformar em sangue. Como? Eu nunca vi isso. Ei, eu quero que você estenda o cajado para o céu, o mar vai se abrir.
Como? Eu nunca vi isso. Ei, eu quero que você suba ao monte. Eu quero que você mantenha suas mãos erguidas, porque vai vir saraiva e fogo sobre o Egito. Como? Eu nunca vi isso. Ei, eu quero que você vá e toque no Nilo, porque vai vir de lá, olha, tantos sapos e caçotes e rãs que vão encher o palácio. Como? Eu nunca vi isso. Ei, eu quero que você toque na terra, porque cada pó vai se transformar em piolho e eles vão atingir os egípcios. Como? Eu nunca vi isso. Areia se transformar em piolho. Rapaz, isso é coisa de louco. Isso é loucura, isso parece fora da razão, mas tudo isso sabia Deus que era possível acontecer. Mas sabia Deus que só iria acontecer se as pessoas a quem Ele tivesse enviado acreditassem na sua palavra, cresce na sua palavra. Você não tem que estar se perguntando como, de que jeito, de que maneira. Ter um passo, ande pela fé, comece a se mover pela fé, comece a agir pela fé, comece a atuar pela fé, porque é pela fé que Deus opera, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Não é como, de que jeito, de que maneira, de que forma. Espera ainda, como eu vou conseguir? De que forma eu vou conseguir? De que maneira eu vou conseguir? Olhe para o seu irmão e eu termino aqui, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, e diga para ele: ei, você não tem que estar se perguntando como. Está fraco. Diga: ei, você não tem que estar se perguntando como. Você só tem que agir. Você só tem que agir. Não, você não está acreditando. Como é que de funcionário padrão? Pois é, que coisa boa. Meus parabéns. Deus te abençoe. Você não pegou. Você não tem que estar aí se perguntando como. Você não tem que estar se perguntando como. Você não tem que estar se perguntando de que jeito, de que maneira. Operando o Senhor, ninguém impedirá. Não seja rebelde à sua palavra. Não seja rebelde à sua palavra. Não seja rebelde à sua palavra. Eu termino lhe dizendo pelo Espírito Santo de Deus: ei, é Deus quem lutar por você. Que Deus te abençoe. Se essa palavra falou com você e você sentir no coração de ou dizimar ou ofertar esse ministério, seja fiel ao Senhor. Vou deixar a chave Pix. Que Deus te abençoe, porque Deus é quem luta por ti, quem luta por mim, que luta por nós. Um forte abraço em nome de Jesus. Diga glória a Deus.